pessoal, vamos ver hoje aqui nesse vídeo como utilizar o ECP, o Electrical Content Portal, portal de componentes do SolidWorks Electrical, para incluir novas peças dentro do nosso banco de dados. É muito fácil aqui, ó. Então eu estou com o meu projeto aberto, vou abrir aqui uma folha, né? Não precisaria necessariamente abrir uma folha, mas eu posso começar a partir disso, né? Abrindo aqui uma folha, e eu utilizo aqui então o Electrical Content Portal, que é o portal que está integrado aqui dentro do SolidWorks Electrical, para procurar um novo componente para isso, né, para fazer a inserção. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, vou fazer uma pesquisa e vou buscar aqui um componente da Siemens. Então, eu posso naturalmente buscar aqui dentro do portal, dentro do índice de componentes, né, de biblioteca, eu posso buscar pelo próprio fabricante Siemens. Então, se eu pesquisar aqui por Siemens, eu posso ir diretamente para o fabricante. Posso também pesquisar por uma referência, por exemplo, 3RT10, e aí eu posso buscar aqui essas referências. Por exemplo, vou pesquisar aqui pela linha 3RT1033. E aí o portal vai me trazer aqui as referências que existem lá no banco de dados, né? Tem várias aqui. E posso escolher aqui então uma referência específica. Eu vou buscar, por exemplo, esse RT10 33 1BB40. Então eu posso até copiar aqui essa descrição. Posso acessar aqui esse cadastro, né? Então eu tenho aqui os itens. Então eu posso fazer o download aqui das referências, né? No formato TWZIP, ou do pacote, né? Onde eu vou ter aqui não só essa referência de contactor, né? Mas também o pacote com todos. Então eu consigo visualizar aqui quais informações que eu tenho referente a esse pacote, né? Essa peça. Então tem uma peça de fabricante atrelada, um layout 2D e também uma peça 3D disponível aqui, né? Então eu vou fazer aqui o download da referência, né, do pacote, simplesmente clicando aqui no pacote para fazer a referência. Eu já vou ter aqui uma interface que vai mostrar a evolução desse download, e eu posso ter aqui vários, né? Posso selecionar aqui vários pacotes e ir baixando esses pacotes simultaneamente. Então vou esperar aqui fazer o download. Poderia buscar aqui um outro componente disponível, especificamente um componente ou pacote da linha, e fazer aqui o download dentro do meu computador. E aí, a partir do download feito, concluído, eu consigo fazer aqui a importação para o meu banco de dados desse pacote de componentes que está sendo baixado. Então, assim como eu posso deixar aqui o download ser executado, posso fazer aqui outras pesquisas, por exemplo, um GV2 ME06, e aí eu vou estar buscando aqui dentro da linha da Schneider Electric. Então, da mesma forma que da Siemens, ó, eu consigo visualizar esse componente. Está aqui ele, ó, é um juntor termomagnético, né? Então, também tem aqui as referências do layout da peça. Posso fazer aqui o download e buscar esse componente. Então, está aqui, ó, meu download está pronto. Vou clicar em cima dele. E aqui o elétrico já começa a desarquivar para fazer a importação desse componente para dentro da minha base de dados. Como eu fiz o download do pacote, eu estou trazendo aqui todas as referências desse componente. Então, são 6.620 referências de peça. Então, eu vou trazer aqui 231 blocos de layout, 14 símbolos novos, ou seja, tem um pacote grande aqui, né? Então, algumas referências de peça que já existem, ele vai substituir, porque ele já detectou que tem, né? E vai trazer, então, essa referência aqui, o bloco, né? Que é esse TREL035, para adicionar isso dentro do meu banco de dados. Vai adicionar todos esses componentes 2D aqui dentro, né? Então, fazer aqui o download. Vai atualizar o meu fabricante Siemens e vai trazer isso para dentro da biblioteca ECP, que é a biblioteca do Electrical Content Portal. Então, vou fazer aqui a importação. Então,
feita aqui a importação, né? Legal. Fiz aqui a importação desse item, né? Agora eu posso, por exemplo, adicionar ele, se eu quiser, né? Pode adicionar esse novo componente diretamente numa localização física, né? Sem que eu precise necessariamente inserir um símbolo. Por exemplo, eu vou inserir ele aqui na minha placa, um novo componente por peça de fabricante. E nesse caso aqui, eu vou pegar então a Siemens 3RT1033. Vou fazer aqui uma pesquisa específica aqui em qualquer classe. Então aqui estão os componentes que eu tenho. Tá? Posso de maneira fácil aqui habilitar alguma outra coluna para mostrar alguma informação, por exemplo, o layout 2D. Então, quais são os componentes que já tem o layout 2D associado, quais são aqueles componentes que já tem também uma peça 3D associada. Então, eu posso habilitar ou desabilitar essas colunas. Então, posso selecionar aqui o componente que eu quero. Eu sei aqui quais os circuitos que ele já tem. Então, ele tem aqui uma bobina e os contatos de potência, nesse caso. Então, eu consigo ir visualizando isso aqui à medida que eu seleciono o componente que eu quero. Então, eu quero esse aqui. Vou adicionar aqui para o meu projeto. Eu vou poder dizer aqui a quantidade que eu quero. Então, eu quero 1, nesse caso. E ele já vai ter criado aqui, então, essa nova referência aqui, chamando de F1. Então, eu poderia, por exemplo, dizer que... poderia mudar aqui a marca raiz, dizer que é DJ. Então, ele vai habilitar ali o DJ6. Na verdade, é um contator. Então, eu vou colocar aqui o prefixo K. E ele vai assumir os que eu já tenho aqui no meu projeto. Automaticamente. Então, está aqui. Quando eu fizer a inserção do símbolo, a inserção do símbolo, nesse caso, pode estar atrelada também à referência de peça, nesse caso, poder já ter aqui um símbolo de esquema padrão. Então, eu posso assumir que o símbolo padrão para contatores de potência pode ser os contatos tripolares. Então, poderia colocar aqui o contato tripolar como símbolo padrão. Vou atualizar aqui a minha biblioteca. Então, quando eu for inserir ele no esquema elétrico como um símbolo, ele já vai ter aqui, então, a simbologia padrão que pode ser inserida. Então, está aqui, já vai inserir, inclusive, com os circuitos já posicionados. E aí eu poderia também fazer aqui a inclusão dentro do projeto, na parte de comando. Poderia fazer aqui a inclusão dele. Então, eu poderia vir aqui e inserir um símbolo. Só que, ao invés de inserir esse mesmo símbolo, eu vou inserir aqui o símbolo de bobina. Então, vou pegar aqui a bobina de contator, por exemplo. Eu já tenho aqui, então, a referência dele, A1, A2, com os seus circuitos respectivamente posicionados. E eu já tenho até uma referência cruzada aqui dos contatos deste componente, certo? Então, na lista de materiais, essa peça já vai ser listada, porque eu já vou ter aqui as informações para os materiais, os dados personalizados, cadastrados, e também os símbolos, Então, por exemplo, se eu for agora para o meu layout 2D, no meu painel de comando, eu já tenho então aqui o K3, está aqui ele, então eu já consigo inserir com a representação física desse componente, conforme eu fiz o download lá dentro do portal. E assim, da mesma forma, com o símbolo, com a representação 3D dele. Ok? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.